Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos dar início a esse culto de adoração ao Senhor nesta manhã de sábado. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero iniciá-lo. E eu convido a igreja a se pôr de pé, por gentileza. Nós iremos adorar ao Senhor com a canção do hino de número 434. 434. Qual o adorno desta vida? É o nome do hino que estaremos cantando para Deus neste momento. Deus. Alegria concedida.
Glória a Deus. Graças a Deus. Convido a igreja para que nós fazemos a leitura na palavra de Deus. Está registrado em Romanos capítulo 12. Palavra de Deus, carta aos Romanos, capítulo 12. E o versículo de número 10. Romanos, capítulo 12, e versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Graças a Deus. Muito bem, irmãos, mediante a palavra do Senhor, nós vamos estar orando a Deus nessa primeira oração do culto divino, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de juntos estarmos aqui para louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida, por tudo que Ele tem nos feito. Quero convidar os irmãos para que oremos pelo mensageiro do dia, pastor Moacir de Abreu, que estará trazendo a palavra de Deus com o tema honrem uns aos outros. Lembrando aos irmãos que faz parte da série de mensagens desse mês de janeiro, da campanha que estamos fazendo, 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos, E vai ser mais uma das mensagens que estará sendo exposta em todos os cultos, aos sábados, aos domingos e às quartas-feiras até o dia 30, que vai falar sobre essa união da igreja. A igreja viver em união, é o mandamento da mutualidade cristã, Então ela é uma vida juntos, somos como igreja de Cristo, Então estaremos orando nesse sentido também. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, Senhor Deus querido, o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas, Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está acima de tudo, meu Deus. Tudo que acontece em nossas vidas, em todo o planeta, em todo o universo, Pai, é do consentimento do Senhor, porque o Senhor que criaste todas as coisas, e tudo, ó Pai, está no seu domínio, Senhor. Ó Deus, é para Ti que nós estamos vivendo, Senhor, e nesse sábado que o Senhor reservou para que nós juntos nos reunirmos, ó Pai, para buscar a Tua face, para Te adorar, Senhor, e aqui estamos pela misericórdia do Senhor, meu Pai. E nós Te louvamos, e nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o Deus que nos sustenta, Senhor. É o Deus que nos dá livramento cotidiano, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. E a Tua igreja, meu Deus, está reunida, Pai, como corpo de Cristo, buscando a Tua face, Senhor. Que o Senhor continue, Pai Santo, tendo misericórdia do Seu povo, tendo misericórdia, Pai, daqueles que reconhecem que o Senhor é o Deus de nossas vidas, que o Senhor é o Deus que nos guia, é o Deus que há de voltar muito em breve, ó Pai, para buscar a Tua igreja, Senhor. E nós queremos estar, meu Deus querido, obedecendo a Tua palavra, fazendo aquilo que o Senhor tem nos colocado, meu Pai, como mandamento, viver para Ti, viver levando a Tua palavra, evangelizando, Senhor. Ó Deus, sê conosco, que nós possamos, ó Pai, viver essa vida aqui nessa terra, uma vida passageira, mas viver, Pai Santo, ao Seu lado, buscando a Tua face, Senhor. Deus de amor, Deus de misericórdia, a Tua igreja clama a Ti, Senhor, e que nós possamos realmente, meu Deus, viver como igreja de Cristo, em um só corpo, Pai Santo, uns ajudando aos outros, uns orientando aos outros, Pai, uns amando aos outros, Senhor, em nome de Jesus, Senhor da glória. Pai Santo e maravilhoso, eu oro a Ti, ó Pai, pela vida do pastor Moacir de Abreu, Senhor, que está trazendo a Tua mensagem logo mais, ó Pai. Deus querido, ser com ele, e que o Espírito Santo
venha falar aos nossos corações, através da sua fala, que o Senhor, Pai Santo, venha, Pai Santo, ungir a vida dele, para que ele venha falar, não dele, mas venha falar do Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Pai querido e Pai de amor, fica conosco, oh Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Oh, Deus querido, abençoa nossos irmãos, oh Pai, que estão nos assistindo pela internet também, oh Pai, que seja com cada um deles, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, quero também, meu Deus amado, neste momento, orar também, meu Deus, pelos aqueles teus filhos que estão clamando pela sua vida, clamando pela sua família, clamando por um enfermo, ó Pai. Ó Deus, se possível, ó Pai, atende o clamor desse teu filho, mas contudo, Pai, faça a sua vontade na vida de cada um de nós, ó Pai. Ó Jesus, Deus querido, muito obrigado, Jesus. Aceita a nossa adoração a Ti, aceita nosso culto racional a Ti, Senhor. Ó Pai, os louvores que serão cantados, que tudo seja para a glória de Cristo. Ó Deus, é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito bem, irmãos. Como eu disse no início, nós louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o fôlego de vida, né? E nós somos muito gratos a Deus por mais esta oportunidade. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que se faz presente, nossos irmãos também que não se faz presente, que Deus abençoe a vida de cada um. Deus sabe o motivo por que esse nosso irmão não está aqui nesta manhã conosco, né? Ele tem seus motivos, que Deus abençoe a vida de cada irmão. Quero também agradecer aos irmãos que nos assistem, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, continue conosco, vamos louvar esse Deus maravilhoso. Nós vamos passar agora assim para o momento de louvor. Eu quero convidar o irmão Levi para estar louvando ao Senhor, e logo após o irmão Levi, também estarei louvando a Deus. Amém? E em seguida, a oportunidade já vai estar com o pastor Moacir com a mensagem do dia. Honrem uns aos outros. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos os irmãos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Sinto alegre, contente, irmão, por estar mais uma vez aqui, né? Segundo dia do ano, né, que estou aqui com os irmãos, e agradeço a Deus pela paz gloriosa que Ele tem dado nos nossos corações, né? Vou louvar a Deus com o hino que diz: sou feliz com Jesus, porque há muitas felicidades no mundo, mas a maior felicidade é quando estamos com Jesus. Mais doce o poder
Graças a Deus. Quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Nós vamos estar fazendo uma breve oração ao Senhor, agradecendo a Deus pelos irmãos que adoraram o Senhor também com as suas ofertas, os nossos irmãos dizimistas. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, que estás nos céus, mais uma vez, ó Deus, nós colocamos na sua presença, Senhor, orando a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem derramado bênção na vida dos Teus filhos, ó Pai. O Senhor tem entrado com provisão, Senhor, e Teus filhos, ó Pai, louvam a Ti, agradece a Ti, Senhor. Reconhece, ó Pai, que Tu és o Deus da provisão. Pai querido, muitos dos Teus filhos estão adorando o Senhor com as suas ofertas, ó Pai. Continue, Pai Santo, derramando suas bênçãos na vida de cada um deles, Senhor. Deus amado, os dizimistas também, ó Pai, que pela fé reconhece, meu Deus, que é um mandamento que tem que ser cumprido, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, continue abençoando a vida dos Teus filhos, para que possa, Pai Santo, continuar nesta visão, entendendo, ó Pai, que tudo que temos vem do Senhor, ó Pai. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, meu Deus, e que essa arrecadação, que esses recursos, ó Pai, possam alcançar almas para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai, a vida daqueles nossos irmãos que irão, Pai Santo, manusear esse recurso, ó Pai, que possa fazê-lo, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Pai querido, estendo a minha oração a Ti, Senhor, aqueles nossos irmãos, ó Pai, que estão desempregados, que estão precisando de um trabalho, Senhor, que o Senhor possa abrir a porta do emprego, ó Pai, e que esse irmão possa ter um trabalho e também ofertar a Tua casa com alegria, meu Deus. É a minha oração a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Quero louvar a Deus com a igreja também. A canção do hino de número 28, Deus cuidará de ti. Triste coração
Aleluia. Amém, Jesus. Muito bem, irmãos, graças a Deus, quero saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor, amém? Em reverência à palavra do Senhor, do nosso Deus, eu quero pedir que você se coloque de pé e vamos meditar pela graça de Deus mais uma vez nesta manhã com esse tema: honrem uns aos outros. Para isso a gente quer usar como texto base Romanos 12. Nosso irmão Enos deu o versículo 10, vamos só voltar um pouquinho, vamos ler o 9 e o 10 de Romanos 12. Romanos 12, versículo 9 e 10. Todos acharam, irmãos? Fala assim a palavra do Senhor aqui em Romanos 12, versículo 9 e 10. 9 e o 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém? Senhor Deus da glória, maravilhoso e único, aqui está, meu Pai, teu povo, Senhor. E mais uma vez nós rogamos para que o Senhor fale conosco, nos ensine mais um pouco de Ti, Senhor. O Senhor já falou conosco na escola bíblica, nos hinos, e aqui, meu Pai, nesta mensagem, que o Senhor venha falar com todos nós, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê condições para que possamos ouvir essa palavra, compreendê-la e colocá-la em prática para a Tua glória, eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém. Muito bem, queridos, tomem os seus assentos. E é motivo de satisfação estar na casa de Deus, sabendo que Deus, Ele nos deu mais uma vez o dom da vida. Irmãos, essa passagem que nós lemos, ela vem de um contexto de cultuar a Deus, de você prestar um culto ao Senhor, ao nosso Deus santo e verdadeiro. E a gente pode imaginar assim: quando é que eu estou prestando um culto a Deus? Quando é que eu estou prestando um culto a Deus? Quando eu estou aqui no templo, igual nós estamos, como nossos queridos que estão em casa, com o celular ou com a TV, enfim, nesse momento de ouvir a mensagem, de ouvir os hinos, e uma vigília, e uma tarde de louvor, quando de uma visita pastoral na minha casa, onde o pastor vai ler a Bíblia, cantar um hino, é nesse momento que nós estamos prestando um culto a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ela tem uma passagem que fala bem assim: tudo quanto a pessoa ela vai fazer, nós devemos fazer para a glória do Senhor, nosso Deus. O nosso velho homem ficou lá no passado, agora nós vivemos em novidade de vida. Em suma, nós prestamos culto a Deus continuamente. Você e eu, daqui a pouco mais, nós iremos sair daqui, iremos para a nossa casa almoçar. No trajeto para a nossa casa, uns moram mais perto, outros moram mais longe, não importa. Eu estarei ali cultuando ao Senhor. Deus estará comigo. Então, o meu momento de culto a Deus, ele não cessa, ele é contínuo.
fazendo isso, falando isso, quer dizer, Paulo sempre orienta que esse momento de culto a Deus deve ser sempre agradável a Ele, não a mim, a Ele. E foi bem lembrado pelo pastor na escola bíblica. Eu não posso me dar ao luxo de dizer assim: eu não gostei do culto. Ninguém faz culto para você. Ninguém faz culto para mim. O ser a ser adorado continuamente é o Senhor, é Deus. E é esse Deus, irmãos, que eu estava aí hoje de manhã ali repassando essa lição, até comentei um pouco com a Nilda. Eu falei assim, a Bíblia Sagrada, né, em alguns momentos a gente pode pensar assim, ela aperta mesmo, sempre. Mas não é para o mal, irmãos. A gente acha que é para o mal, mas não é para o mal. A Bíblia fecha todas as válvulas, para mim, para você, para qualquer pessoa. E aí nós vamos olhar esse tema, honrem uns aos outros. E a gente pesquisando, a gente poderia falar aqui uma série de frases, e todas elas estariam certas, mas o que é honrar a outra pessoa? A gente, como disse, a gente poderia falar aqui um texto enorme, mas vamos simplificar. É você reconhecer outra pessoa, é você respeitar outra pessoa, é você valorizar outra pessoa. É isso. Então a gente poderia criar um texto enorme, não que estava errado, não, mas vamos simplificar, é você valorizar a outra pessoa, independente da sua situação financeira, da sua estatura, da cor da sua pele, do bairro onde ela mora, das condições da sua casa, do veículo que ela tem, não importa. Do local de trabalho dela, não importa. Nós temos, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer isso para nós, ela vai nos orientar. Valorize a outra pessoa. Respeite a outra pessoa. Faça de tudo para que ela se dê bem. Aí você pode falar assim, Moacir, você não está pedindo demais? É a Bíblia Sagrada que está falando para nós. Para nós, o texto que nós lemos, o escritor aos Romanos, ele mostra isso. E aí nós trazemos para o reino de Deus, para as pessoas que servem a Deus, que somos nós. Os discípulos de Jesus devem honrar uns aos outros. E que essa honra, né, ela seja mútua entre os filhos de Deus. E essa honra, esse honrar uns aos outros, irmãos, ele é fundamental para nós, porque quando nós colocamos isso em prática, e aí é uma outra questão, quem deve colocar isso em prática? Todos nós, sem distinção. O pastor, o presbítero, o diácono, o irmão, o jovem, todos nós. Desfaz a rivalidade e evita a inimizade e promove a união da família de Deus, que somos nós. Então, quando há essa honra de um para com o outro, você está desfazendo a rivalidade, a inimizade, você está promovendo a união na família de Deus. Por isso, tudo que eu devo fazer para a glória do Senhor, nosso Deus. A Bíblia, irmãos, vou usar essa expressão, a Bíblia não vai aceitar nunca, não existe isso. Porque se Deus aceitar isso, ele deixa de ser Deus. A Bíblia não vai aceitar nunca se moldar à minha vontade. Ela não faz isso.
ou se moldar à vontade de alguém. Deus não age assim. A Bíblia mostra que Deus, ele é imutável, ele não muda. Aí você pode falar assim, e eu? E nós? Nós sim, nós mudamos, e nós podemos e devemos mudar, mas mudar para melhor, não é para pior. Mudar para melhor. Então você vai aí, vamos dizer assim, subindo os degraus aí da santidade a cada dia. Então você vai buscando ser uma pessoa mais sincera, mais justa, mais idônea, mais responsável a cada dia. Crescendo a cada dia na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, nosso Deus. A prática, irmãos, de nós honrarmos mutuamente é demonstração de amor a Deus. Quando há esse respeito, quando há essa honra de um para com o outro, você está demonstrando que você ama a Deus. Porque não é um mandamento do pastor, não é um mandamento da liderança, é o mandamento de Deus. Então, quando você honra o seu irmão, a sua irmã, você está demonstrando que você ama a Deus. Aí você pode, ou alguém pode falar assim, mas eu amo a Deus. Beleza, amém. E o seu irmão? Você não é seletivo, nós não podemos fazer isso. Eu vou selecionar quem eu vou amar. Eu vou amar o pastor Jericó e não vou amar o meu irmão Moisés. Está estranho esse negócio. Não é assim que funciona. Ou eu amo os dois ou eu não amo ninguém. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela vai nos mostrar que por mais que a pessoa venha falar que ama a Deus, mas se ela não demonstrar esse amor pelo próximo, em suma, ela não ama ninguém. Ela não tem respeito por Deus. Ela não honra ao Senhor, aquela reverência que ela deve ter com Deus. A Bíblia ela fecha isso. João, ele fala bem assim, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está em trevas. Aí a gente olha para essa passagem e a gente leva um susto, a gente leva um choque. Como assim? Então, a gente repete mais uma vez, Deus não vai mudar isso, porque eu não concordo com isso. Ele não vai mudar. Então a palavra de Deus ela não vai se moldar à minha vontade. Ela é perfeita, ela é plena, ela é imutável. A palavra de Deus é semelhante ao próprio Deus, é imutável, não muda nunca, não tem nem sombra de variação. Ela é o que sempre foi, e assim será para todo sempre. É difícil para o ser humano ceder privilégios, abrir mão de um lugar de honra para que outra pessoa o ocupe. Muitas vezes nós vamos em algum lugar e a porta está fechada. Eu geralmente costumo ficar, irmãos, longe, e quando eu tinha a Priscila e o Elvis, quando eles eram menores, aí que eu ficava mais longe ainda, sabe por quê? Porque quando a porta abria, era um desespero das pessoas para entrarem e para tomarem os primeiros assentos. Era um desespero. Aí se você ficasse ali com a criança no colo, você poderia cair. Então a gente já ficava longe. Então deixa eles entrar. Né? Deixa eles entrar. E acontece, Jesus alerta a sua igreja sobre isso, o seu povo, que muitas vezes as pessoas entram naquele desespero, elas tomam ali os primeiros assentos, e o dono da festa chega e fala assim, o meu amigo, esse lugar aí não é para você. Aí é aquele horror, né? Aí a pessoa fala assim, puxa, fulano faltou com respeito comigo. Não, você que faltou com respeito com ele.
A festa é dele. Então, fique tranquilo. Não vamos agir assim. Mas é algo difícil para o ser humano, irmão, ceder privilégios. Os privilégios eu quero só para mim. Só que a Bíblia ela trabalha de uma forma completamente diferente. As pessoas querem ser homenageadas e estar em evidência. E, naturalmente, não estão dispostas a honrar o próximo. Isso se deve ao fato de que honrar o outro é uma atitude divina, não humana. Todavia, o fato de ser divina não significa que se trata de algo impossível ou que não nos diz respeito. Temos no ensino e no exemplo de Cristo a confirmação de que não somente podemos, com a ajuda de Deus, mas também devemos, como seguidores de Cristo, honrar uns aos outros. Então, não é impossível, é difícil. E justamente é difícil por causa do nosso orgulho, do nosso ego. Nós já falamos aqui, outros irmãos falaram aqui, nós temos aí, não só na nossa cidade, no mundo afora aí, nós temos N pessoas que usam aquela frase. Você sabe com quem você está falando? Né? Você sabe com quem você está falando? Ou seja, é evidente que ele está se colocando num patamar aí muito elevado, muito elevado. E a Bíblia trabalha de forma muito clara, mostrando que isso é errado. Irmãos, o texto que nós lemos, ele vai nos mostrar algo assim, e aí a gente pode, e a Bíblia não vai deixar que a gente cometa erros. Não existe, segundo o que nós lemos na Bíblia, não existe você honrar o seu irmão sem você amar o seu irmão primeiro. Primeiro você tem que amar o seu irmão. Depois vem a honra. Por isso, o amor precede a honra. E aí a gente pode, inclusive, fazer um teatro que funciona para nós aqui humanos, mas não funciona para Deus. E o que é relevante aqui é o que funciona para Deus, não o que funciona para nós. O apóstolo, ele vai aqui no versículo 9, dizer assim, que esse amor, ele deve ser sincero. Sincero. O amor deve ser sincero. Tem uma versão que fala bem assim, que o amor não pode ser fingido. Eu vou fazer de conta que eu amo. Vou acariciar, vou passar a mão no rosto, vou fazer isso, né? Vou fingir que estou amando essa pessoa. Então, a Bíblia vem de cara e não aceita isso. O amor tem que ser sincero. Uma vez que o amor ele está sendo sincero, aí nós vamos para o versículo 10, aí vem a honra. Aí você vai honrar, você vai respeitar. E assim como na lição bíblica, irmãos, nós vamos abrir o leque. Esse amor é para todas as pessoas, sem fazer distinção de ninguém. Na nossa casa, na igreja, enfim, esse amor tem que ser sincero. E essa honra, ela tem que ser para todas as pessoas. Nós não podemos separar as pessoas. Eu vou honrar essa pessoa e essa aqui eu não vou honrar. Não. Por isso, antes de você falar que está honrando tal pessoa, é necessário que você tenha amor. E aí a Bíblia vem e fala isso. Olha, só que tem um porém. Esse amor tem que ser sincero. Se ele for fingido, não vale. Está tudo errado. Aí não está errado para quem? Está errado para Deus. Está fugindo da regra que o Senhor, nosso Deus,
estabeleceu para a sua igreja. Considerando que a igreja é a família de Deus e que Ele é o nosso Pai, e nós somos seus filhos, irmãos uns dos outros, só o honramos se o amamos como Pai, bem como só honramos uns aos outros se nós nos amamos como irmãos. E aí a gente vai ficar sempre fazendo, não sempre, né? Mas sempre vamos nos lembrar daquele versículo lá de João, a fala de João. Mas, Moacir, eu amo Deus e eu honro a Deus. E o seu irmão, querido? Não, eu não amo. Aí vem a Bíblia e fala, você está em trevas, você está com mentira nos seus lábios, na sua fala. Não funciona assim. Você está sendo falso, você está sendo fingido. Pelo filtro humano, irmãos, pode até passar, mas e pelo de Deus? Como que eu faço? Então a minha preocupação, ela não deve ser restrita apenas ao ser humano, à pessoa, porque nós somos limitados, nós não temos a plena capacidade, mas Deus tem essa capacidade de ter essa consciência real da minha atitude, dos meus pensamentos. Então nós temos que nos atentarmos bem para isso. Então, em primeiro lugar, eu devo amar. Em segundo lugar, vem então a honra. É pelo amor que temos uns pelos outros que seremos conhecidos como filhos do mesmo Pai e discípulos de Jesus. E eu quero apenas ler para uma passagem aqui, irmãos, que fala bem assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, versículo 34. Por isso, João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, é pelo amor que temos uns pelos outros que seremos conhecidos como filhos do mesmo Pai e discípulos de Jesus. Então a Bíblia vem de forma muito clara, muito tranquila, nos orientar, falar com cada um de nós, nos mostrar isso. Então, muitas vezes a gente pode questionar, mas por que eu devo honrar o meu irmão? Porque é mandamento do Senhor. Não é uma regra da igreja, não é uma vontade do pastoral, não é isso, irmãos. É mandamento do Senhor, do nosso Deus, de honrar o nosso irmão, de respeitar o nosso irmão, de ter ali um apreço, um carinho por ele. E aí, irmãos, não se trata de qualquer tipo de relacionamento. Paulo está se referindo a um vínculo profundo entre os crentes, e o mesmo que une os membros de uma família. Esse vínculo só pode ser estabelecido pelo amor. Não honramos genuinamente o irmão para cumprirmos um protocolo, muito menos para nos promovermos à sua custa. Honramos um ente querido porque o amamos e mantemos um vínculo afetivo com ele, a ponto de sua alegria ser a nossa alegria, o seu bem-estar ser o nosso bem-estar, a sua realização ser a nossa realização. Honramos-nos uns aos outros porque amamos a Deus nosso Pai, que nos fez um só em Cristo Jesus. Nós, irmãos, não estamos aqui dizendo
pregando a santidade plena, mas nós temos que policiar continuamente a nossa vida. Eu ouvi uma pessoa pregar aqui esses dias e ela falou algo bem assim, eu não me recordo quem, que muitas vezes quando alguém se dá mal na vida, a gente acaba ficando feliz, tipo assim, e a gente está falando de irmãos, né? Que bom que aconteceu isso com ele, né? Aquele sorriso assim de satisfação, é como se fosse um desejo realizado. Isso, irmão, está bem longe do que a Bíblia está nos ensinando, que é o amor ao próximo, que é você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por isso, a gente repete mais uma vez, o amor precede a honra. Não tem como eu honrar alguém se antes eu não amar essa pessoa. E aí a Bíblia vem e fala, esse amor não pode ser falso, tem que ser verdadeiro, tem que ser puro, tem que ser amor ágape, o amor real. Honrar, irmãos, significa ceder. E aí a gente volta naquela fala inicial. Isso é fácil? Não. Isso é impossível? Não. Isso é possível, irmãos. Mas nós temos que fazer isso. Honrar significa ceder. Não conseguimos honrar genuinamente sem amar. De forma resumida, podemos dizer que honrar é enobrecer o outro, torná-lo distinto. Todavia, isso se choca com o nosso próprio desejo de sermos honrados pelos outros, o que é próprio de todo ser humano. O desafio que Paulo apresenta é justamente o de resistirmos com a graça de Deus a esse nosso desejo e cedermos o lugar de honra para o nosso irmão. Sabe aquela cadeira que eu estou ali na porta, ali esperando as portas se abrirem para que eu entre e sente nela? Eu tenho que ter na minha mente isso. Aquela cadeira é para o meu irmão. Não é para mim, é para o meu irmão. E uma coisa muito bacana que a Bíblia trabalha, irmãos, ele também tem que ter esse mesmo pensamento. Qual o pensamento? Assim como eu estou, aquela cadeira é para o meu irmão, assim ele está pensando, aquela cadeira é para você. Por isso que lá no início a gente falou que quando você honra, irmãos, a rivalidade, a inimizade, ela acaba, ela some. Quando você estuda sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você não vê eles brigando entre si. Uma disputa, uma rinha entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo. A divindade nos mostra o exemplo claro disso aqui, irmãos. Não há inveja, não há competição. Aí nós olhamos para a fala de Jesus, Jesus fala assim, orando para Deus, ele fala, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como nós somos, sem briga, sem contenda, sem desavença, renunciando a cada dia o meu eu, o meu ego. E não existe, irmãos, nenhum outro lugar que nós vamos aprender isso, a não ser na palavra do Senhor nosso Deus. É ela que vai nos orientar a cada dia. Por isso, feliz é a pessoa que medita na palavra do Senhor nosso Deus dia e noite, que mantém ela viva ali na sua mente, que se ocupa dessas coisas boas e dessas coisas saudáveis para a nossa vida. Ele vive bem, ele vive feliz, ele passa por qualquer situação. Não estou dizendo aqui que ele não vai passar por momentos tristes, não, irmão. Ele vai passar por todos os momentos complicados, mas ele vai se manter de pé. E eu vou te dar um exemplo bem simples disso. Quando Jesus fala das duas casas, uma sobre a areia e a outra sobre a rocha, a tempestade, o vento, a chuva forte veio sobre ambas as casas. Não é que a casa que estava na rocha ficou curtindo o sol de praia, não. Ela teve tempestade, teve dor, teve noites escuras terríveis sobre ela. Só que o que Jesus fala? Essa casa que estava sobre a rocha, ela não caiu. Ela não cai,
mas aqui estava sobre a areia, sobre o achismo, sobre o que não tem nada a ver. Ela desabou e foi grande a sua queda, a sua ruína. Por isso, quando nós olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, nós lamentamos aí alguns queridos líderes que muitas vezes falam assim: não aceite dor de cabeça, falta de dinheiro, isso, aquilo, outro. Como eu não vou aceitar, querido? A chuva, irmãos, conversando ontem com uma pessoa que está passando por uma situação complicada, eu disse para essa pessoa, conversando com ela, eu falei assim: olha, veja bem, quem vira o cativeiro é só o Senhor, é só Deus. Nós temos que manter a nossa fé nele. Ele vira, ele acaba com o cativeiro. Acabou com o cativeiro de Jó, irmãos. Pensa em tanta dor, tanta angústia ali na vida daquele homem. Perdeu a riqueza, perdeu os filhos, perdeu a saúde, ficou lá sentado, se coçando com um caco de telha na cinza, mas se manteve íntegro e fiel ao Senhor nosso Deus. E é Deus quem devolveu tudo para ele. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada nos mostra exatamente o caminho que nós devemos trilharmos. Pois bem, honrar, irmãos, significa ceder. Aqui tem uma cadeira, essa cadeira não é para mim. Essa cadeira é para o meu irmão. Mas, irmãos, no pano de fundo mundano, alguém fala bem assim: você é bobo, rapaz, vai lá e senta, seja esperto. O pastor Jericó uma vez falou uma frase, pastor, nunca mais eu esqueci, que um dia a esperteza engole o esperto. E o mundo, irmão, está cheio dessas coisas, pregando isso para nós. E muitas vezes nós damos ouvido a isso. Para quem é essa cadeira? Essa cadeira é para o meu irmão. Pronto. E você? Não, eu fico em pé mesmo. E quando meu irmão tem o mesmo pensamento que eu estou tendo, irmãos, ele vai falar: essa cadeira é para você. Nós não vamos brigar, nós não vamos entrar em luta, em guerra. E quando nós aplicamos isso na igreja, irmãos, quando nós aplicamos isso na nossa casa, com a esposa, com os filhos, com as demais pessoas que compõem ali a família, não há guerra, irmãos, não há morte, não há desgraça. Pelo contrário, há a harmonia de Deus na vida de cada pessoa. Nós temos aqui, irmãos, queremos partir já para o final. Temos em Jesus o modelo de como devemos honrar e a quem devemos honrar. Aprendemos com ele que a honra genuína implica atitude de humildade e não precisa ser reivindicada. Jesus denunciou os escribas e fariseus que se consideravam superiores às demais pessoas e buscavam o reconhecimento popular, conforme Mateus fala. Eles buscavam isso, eles reivindicavam isso. Por isso, irmãos, Jesus mostra que ele é o exemplo a ser seguido. Ele mesmo nunca precisou reivindicar honra para si. Por isso, sentiu-se livre, se ficou à vontade para lavar os pés dos discípulos no cenáculo. Chegou ali de forma muito tranquila, pegou a água, colocou na bacia, pegou a toalha, cingiu, chegou aos discípulos e lavou os pés. Literalmente lavou os pés. A gente olha para o relato de João 13, olha o espanto de Pedro. Que é isso? Nunca vi um rabino fazer isso. Nunca vi um senhor fazer isso, um mestre fazer isso. Só que Jesus não é um mestre qualquer, irmãos. Jesus não é um rabino qualquer. Jesus é o Senhor. É aquele que vive, é aquele que reina. É o exemplo máximo para nós. O exemplo máximo. Nós não temos palavras para descrever o exemplo máximo que Jesus é para a sua igreja, para nós.
Da mesma forma, quando entendemos que não precisamos reivindicar nossa honra, tornamos-nos livres para servir a Deus e aos nossos irmãos. Aprendemos também com Jesus a não honrar o irmão por ele possuir riqueza, beleza exterior, inteligência superior ou qualquer outro tipo de poder, mas por ser humilde e saber servir. Foi isso que o Senhor ensinou aos seus discípulos quando esses queriam saber qual deles era o mais importante. Os discípulos tiveram ali essa briga entre eles. E na igreja, quantas vezes nós nos deparamos com situações, e muitas vezes não só nos deparamos como nós somos os próprios protagonistas ali. Não, como o culto hoje é uma conferência, vai ter sei lá quantas pessoas, vai passar na TV, eu quero pregar e tal, é aquela loucura. Não, irmãos, não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a Bíblia orienta que o povo de Deus ande. Não é isso que a Bíblia ensina para mim. A Bíblia ensina isso aqui. Eu não preciso estar reivindicando, irmãos. Eu preciso me preocupar apenas em servir. Servir. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é o nosso guia, a nossa bússola. É a ela que sempre vai nos orientar. Jesus nos ordenou a honrar os desprovidos de poder e os desfavorecidos pelo mundo, que também devem estar em nosso meio servindo a Deus. O Pai foi honrado quando Cristo veio habitar entre nós para garantir a nossa redenção e a nossa participação na sua glória. Da mesma forma, Ele é glorificado quando honramos os que são desprezados pelo mundo. Bartimeu é um exemplo claro disso, irmãos. E hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer igual os discípulos. Nós vamos começar a fazer a segurança de Jesus de forma bem carnal. Bartimeu ali, precisando da bênção, aquela ansiedade pela bênção, e em vez do pessoal dar um apoio, vem cá, eu vou te levar lá. Não, sai para lá, sei lá o que falaram tanto para ele. Só que, graças a Deus, ele não desistiu, irmãos. E quantas pessoas na nossa caminhada cristã olham para nós e falam assim: ah, rapaz, quem é você? Aí a gente, irmãos, muitas vezes não responde para não fermentar ainda mais. Mas o ideal seria dizer assim: sabe quem sou eu? Eu sou uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu creio no Cristo vivo. Eu creio no Senhor. Ele que é o meu Deus. Quantas vezes nós passamos por esses momentos assim, momentos que nos deixam assim bastante tristes, irmãos. Isso não é que causa raiva, você fica triste, você lamenta isso. Lamenta isso. E a Bíblia Sagrada vem e nos mostra que nós devemos honrar uns aos outros, independente de quem seja. Sem dúvida, nosso exemplo máximo de honra aos outros é Jesus, cuja humildade o levou a se esvaziar de toda a sua glória junto ao Pai para servir seres humanos. Onde você vai pregar hoje? Eu vou pregar lá na Nova Capital. Mas lá na Moreninha, Deus me livre. Tem igreja melhor para você pregar. Aí você vê Jesus indo para Naim. O mesmo Jesus que é pregado lá na catedral é o mesmo Jesus que a Bíblia Sagrada mostra que ele foi para Naim, para se encontrar com uma mulher viúva. Porque o choro daquela mulher subiu ao coração de Deus, irmão. Aquela mulher ficaria totalmente desamparada, desprovida de tudo. O marido já tinha falecido, agora faleceu o filho. E pelo costume da época, a mulher ia ficar vulnerável, sem direito a praticamente nada. Ou seja, na rua da amargura. Mas Jesus foi lá e devolveu a vida para aquele menino, porque Jesus, ele é a vida. Essa é a preocupação de Jesus. Ele podia falar assim: não, eu só vou pregar lá no templo, lá em Jerusalém, onde tudo é legal. Não, irmãos. Foi lá para Naim. Aí você fala assim: mas eu vou dar uma pesquisada, a ver se Naim é um vilarejo, irmãos. É um vilarejo.
nos termos humanos, é insignificante, não tem relevância nenhuma. Mas lá foi Jesus, por quê? Porque lá tinha uma pessoa que o seu choro subiu ao coração de Deus, tocou ao coração do Senhor. O Senhor sabia que ia se encontrar com aquela mulher, e o choro dela ia cessar. Por isso, honrar uns aos outros desfaz a rivalidade na família de Deus. Honrar uns aos outros, irmãos, evita a inimizade na família de Deus. Honrar uns aos outros promove a união da família de Deus. Não há briga pelo púlpito, pela bateria, pelos meninos que cantam, pelo teclado, por nada. Não há briga. Por quê? Porque há respeito, há consideração um para com os outros. Não, você, isso aqui é para você. A prática da honra mútua entre os crentes em Jesus é uma atitude de renúncia às nossas ambições pessoais e à vontade da nossa carne, por amor a Deus, que nos fez seus filhos. Honrar o nosso irmão tem tudo a ver com a prática do amor a Deus e ao próximo. Honra só é genuína se precede do amor. Honrar, portanto, tem tudo a ver com imitar Cristo em sua humildade e em seu serviço despretensioso. Honramos o seu nome quando honramos aqueles que o servem com dedicação e quando o servimos sem a pretensão de sermos engrandecidos pelos outros. Ah, pastor, ou presbítero, ou irmão, eu vou orar. Você vai orar? Vou. Mas eu vou orar lá na praça. Nada contra, irmãos. Tem os cultos nas praças que são uma bênção. Mas estamos falando aqui de uma outra oração, de um outro show. Eu vou orar lá naquela esquina bem movimentada que é para que todos me vejam. Para as pessoas olharem para mim ali e falar, olha lá. O que a Bíblia fala? Quando você for orar, entre no seu quarto e feche a porta. Quem nos ouve é o nosso Pai, que é o nosso Deus. Esse é o recado da palavra de Deus para mim, irmãos, para mim. Essa é a palavra do Senhor, nosso Deus, que nunca deve sumir, irmãos, dos púlpitos. Nunca deve sumir, mas deve sempre ser usada para que o Senhor nos oriente a todos nós, para que nós mantenhamos essa plena harmonia com Ele, não só hoje, mas para todos sempre. Por quê? Porque nós iremos morar com o Senhor para sempre. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça, e que nós possamos, irmãos, colocar em prática esse mandamento de honrar uns aos outros, valorizar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero pedir à igreja a ficar de pé. Antes da nossa oração, nós vamos cantar o hino 455.
sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Glórias a Deus. Muito bem, queridos, nós iremos orar ao Senhor, ao nosso Deus. Conforme nós anunciamos, irmãos, na escola bíblica, nós temos alguns eventos que serão realizados pela igreja local. Hoje, nós temos Tira dúvida, né, pastor? Com o pastor Jericó, às 16 horas. Vamos orar a Deus, irmãos, para que Deus possa nos abençoar e para que possamos aprender mais e mais da palavra do Senhor, nosso Deus. Sábado que vem, nós estaremos comemorando ali na IAP da Vila Keren, já está aí no grupo o convite, os nossos 90 anos. Então, vamos orar a Deus também, para que assim como o Senhor nos abençoou até aqui, que Ele possa continuar nos abençoando até a sua volta, amém? Então, vamos orar para que esse culto, essa festa, ela seja para a honra e para a glória do Senhor, nosso Deus, amém? Vamos orar também, irmãos, pelo nosso irmão Aparecido, Viana. Estivemos, conforme falamos, na casa dele ontem, fazendo o nosso culto da nossa campanha. Então vamos orar por ele. Ele pede que nós oremos para que a sua saúde seja restabelecida, e orar também pela nossa irmã Maria Feliciana, sua mãe, para que a nossa irmã ela seja também sempre abençoada por Deus e que possa continuar adorando a Deus em espírito e em verdade, amém? Se os irmãos que estão aqui conosco têm algum pedido, fique à vontade para fazer, compartilhe, nós iremos orar a Deus por você, em nome de Jesus. Muito bem, orar pelo nosso irmão Constantino, e orar pela nossa irmã Kátia, e também pela sua família, em nome de Jesus. Irmão Levi. Amém. Antônio, né? Esse é o vizinho. Muito bem, vamos orar assim. Muito bem, queridos, se não há mais, se você puder e quiser ficar de joelho, faça isso. Falemos com Deus em oração, amém? Senhor, nosso Deus, Deus maravilhoso, gracioso e santo. A Tua palavra, meu Pai, na escola bíblica falou conosco, Senhor amado, nos mostrando a preocupação e o empenho de Deus em avivar o seu povo, em reanimar o seu povo, em purificar o seu povo, ó Deus, para que teu povo se mantenha firme e fiel no teu caminho, prestando um culto de louvor e de adoração verdadeiro ao Senhor. E mais, meu Pai, que cada um sirva, Senhor, também de testemunha fiel do teu reino, ó Deus, e para que as pessoas, meu Pai, busquem o Senhor e que sejam salvas pelo Senhor, e que cada um, meu Pai, que recebeu esse chamado de Deus, seja, meu Pai, uma testemunha fiel do teu reino, Senhor. Pai de amor, Pai maravilhoso, nós oramos a Ti, meu Pai, pelo trabalho da tarde, onde teu servo, pastor Jericó, estará ministrando a Deus.
que ele seja abençoado e que os irmãos, as pessoas, nós que estaremos aqui, meu Pai, possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Meu Deus, também nós rogamos, ó Deus, para que o Senhor, o nosso Pai de amor, o nosso Pai poderoso, santo e justo, abençoe, meu Pai, a programação do dia 22, onde a tua igreja, ela comemora mais um ano, meu Pai, dessa instituição, meu Deus. Que o eterno Deus que nos abençoou até aqui, meu Pai, possa continuar conosco, nos abençoando, meu Pai, para que todos nós nos mantenhamos nessa caminhada, Senhor. Que não venhamos a entrar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que mantenhamos o nosso foco nessa missão, meu Pai, que é falar das grandezas do Senhor. Pai de infinita graça e misericórdia, oramos, meu Pai, pelo Constantino, que ele seja abençoado em teu nome, Jesus. Que a sua esposa, que seus filhos, que toda a sua família, toda a sua casa recebam hoje e sempre a bênção e a graça do Deus Todo-Poderoso. Pai de infinita graça, também rogamos pela nossa irmã Cátia, Senhor amado. Venha abençoá-la, meu Pai, poderosamente. Abençoar suas netinhas, abençoar sua filha, meu Pai, para que todos recebam a graça do Senhor e desfrutem da paz do Senhor, e que toda enfermidade, Deus, ela seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Oramos pelo nosso irmão Antônio, vizinho ali, meu Pai, do nosso irmão Levi, que ele receba a bênção do Senhor, que o eterno Deus esteja com ele e que o Senhor mantenha suas santas mãos sobre o teu servo e sobre toda a sua casa, Deus, e que teu filho, ó Pai, seja curado, seja abençoado e que possa testemunhar do teu amor e da tua grandeza. Pai de amor, venha abençoar, meu Pai, a IAP Nova Capital, venha abençoar todos os irmãos, abençoar, meu Pai, as demais igrejas aqui desse setor da capital, abençoar nossos irmãos da diretoria, pastor Claudomiro, pastor Oriosvaldo, pastor Edmar, ó Deus, pastor Valdeci Melo, meu Pai, que eles sejam grandemente abençoados em nome de Jesus. Abençoar também a diretoria geral, ó Deus, para que também receba a bênção e a graça do Senhor. E também, ó Deus, que as nossas campanhas, meu Pai, que Deus se faça presente, fortalecendo e avivando o teu povo. É o nosso clamor e súplica em teu santo nome, Jesus, hoje e para sempre. Nós te suplicamos e nós te agradecemos, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Muito bem, irmãos. Estamos chegando ao final do nosso culto, que faz parte, né, dessa campanha, uns aos outros, 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos. E nós aqui relatamos mais uma vez, estamos aí, meu lar em oração. Então, o nosso objetivo é orar na casa de todos os irmãos. Então, dia 28 está em aberto. Então, você que tem aí o desejo que nós possamos ir na sua casa para orar por você, fique à vontade, fale conosco. Nós vamos agendar e às 7h30 da noite estaremos lá para a glória de Deus. Como disse, o nosso propósito é ir em todas as casas, né, para orar pela família e que a família também ore pelas outras, para que haja essa união perfeita em nome de Jesus. Amém, queridos? Que tenhamos uma ótima tarde de sábado, que Deus abençoe você, abençoe grandemente e não nos esqueçamos, queridos, às 16 horas, o nosso encontro aqui novamente. Então, faça um esforço, venha participar desse Tira Dúvida, que será para a glória do Senhor, nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Peço que os irmãos curvem suas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, meu